boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Wedequim. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. A culpa é de quem? 3 dias depois do incêndio, Defesa Civil avalia demolir novos imóveis. Espaço Democrático. Na última entrevista da série, candidata Fernanda Marinella fala de suas propostas para a OAB. E ainda, as notícias do esporte com Viderlan Araújo. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta segunda-feira, dia 16 de novembro. Daqui a pouquinho, a candidata à presidência da OAB, Fernanda Marinella, estará ao vivo aqui no estúdio para mais uma entrevista com os candidatos à presidência da OAB. A candidata já chegou aqui à TV Mar e daqui a pouquinho vai estar aqui comigo no estúdio para um bate-papo aí sobre as propostas que ela tem para a OAB. Gente, todo mundo sabe que o centro de Maceió vive uma fase muito complicada, tanto é que no início do programa eu perguntei de quem é a culpa de incêndios lá. E na sexta-feira à noite foi até agora o maior de todos. Por que isso está acontecendo? O bombeiro, as entidades do poder público precisam explicar, porque há quem diga até de que há muita gente interessada nesses incêndios. É uma denúncia grave, nós não temos prova, não temos elementos e por isso vamos acompanhar os desdobramentos dos fatos. Mas nós temos um vídeo aí que mostra o que aconteceu na sexta-feira. Por gentileza, Felipe Ferreira, nosso diretor. Vejam aí as imagens, como a gente vê claramente, foi um incêndio de grandes proporções, agora até uma imagem aérea do que aconteceu ali na noite da última sexta-feira. Vale lembrar que este incêndio começou por volta das 6h30 da noite e pelo menos 8 viaturas do Corpo de Bombeiros participaram aí no combate às chamas. Nós sabemos que a região do centro é uma região antiga, os próprios bombeiros, inclusive a Defesa Civil também, admitem que a condição ali da rede elétrica é extremamente complicada. Agora, incêndio dessa proporção, neste momento do ano, meu amigo, olha, esse cheiro aí não tá legal não, mas vamos, como eu disse, vamos acompanhar. São imagens realmente impressionantes de mais um incêndio e, salvo engano, meu amigo telespectador, é o 5º incêndio em menos de 2 meses, viu? Não é isso? 5º incêndio em menos de 2 meses, não é, Viderlan? Viderlan que vai entrar também aqui daqui a pouquinho, porque hoje é segunda-feira e hoje tem Viderlan Araújo com as notícias do esporte. Felipe, nós temos aí também uma reportagem, quem fez foi o Viderlan Araújo, nosso querido repórter Viderlan Araújo, fez uma reportagem. Vamos ver mais detalhes agora na tela, meu querido Felipe. Obrigado. Um abraço para você, Mauro Wedequim. Boa tarde para todos que acompanham Verdade e Informação. E como todos sabem, desde a última sexta-feira, mais precisamente no início da noite, um incêndio de grandes proporções acabou tomando conta de pelo menos 5 lojas aqui no centro de Maceió. Neste exato momento, nós estamos na rua Boa Vista. Essa rua ela foi interditada no sábado por orientação do Corpo de Bombeiros para poder garantir a segurança. E nesta segunda-feira pela manhã, pelo menos 4 peritos, eles acabaram fazendo todo o processo para poder iniciar as investigações e, no máximo, em 30 dias, apresentar o laudo. Ainda há fumaça, por exemplo, saindo desse prédio, e o que mostra que há foco de incêndio. Mas nada que não esteja sob controle do Corpo de Bombeiros, que pela manhã já teve trabalho sendo feito. A visita foi realizada no local para poder dar uma olhada nesta situação, como se encontra. Nós vamos conversar com o Major Bruno, que é um dos responsáveis, um dos peritos que acompanhou todo esse procedimento de avaliação aqui feito na manhã desta segunda-feira. Major, o que é que dá para dizer? Como é que está a situação lá dentro? Isso. Na primeira avaliação, né, que a gente faz um reconhecimento da área que foi sinistrada, né? Levantamento de quantos prédios, quais prédios foram atingidos, os prédios que tiveram parcialmente ou totalmente destruídos, os outros adjacentes que porventura possam ter sofrido alguma consequência do incêndio,
seja pelo calor, seja pela fumaça. A gente faz esse levantamento inicial, né? E fotografar, principalmente, né? Guardar as imagens, a gente guarda tanto as imagens de hoje, como as que já foram produzidas desde o início do incêndio, sejam por o veículo oficial das imprensas ou por curiosos que filmaram e jogaram hoje na internet. Todos a gente pega e serve para nossa avaliação. Quer dizer que de forma inconsciente a população também pode ajudar o Corpo de Bombeiros nesse aspecto, com fotografias que dá para vocês fazerem estudo, é isso? Isso também ajuda. Como hoje o meio da internet é muito rápido, né? Se espalha as imagens rapidamente. Então, por exemplo, quem tem o WhatsApp, você está em um grupo ou com algum amigo, de repente chega a imagem para você mesmo sem você querer. E isso já nos ajuda, porque a gente consegue ver o início do incêndio e o que estava acontecendo no momento que o bombeiro estava combatendo o incêndio. Major, a situação aqui na sexta-feira à noite, 18 horas, 18h30, ainda há funcionários trabalhando no centro. Como é que foi esse processo de evacuação na hora do incêndio? E esses funcionários, eles podem ajudar também nessas investigações? Isso. A informação que os peritos têm, né, é que no início do incêndio, os funcionários da loja onde se suspeita ter iniciado, eles estavam fazendo ainda a reposição de material, né, de estoque, e viram o início do incêndio. Tentaram combater, mas não conseguiram, e foi quando acionaram o bombeiro. A primeira equipe do bombeiro, ao chegar, ela já trata desse isolamento, né? Ela tenta evacuar o máximo possível, mas como se trata aqui do comércio, onde nós temos as ruas do comércio, ela é fechada a circulação de veículo, e ela não facilita a circulação dos caminhões de bombeiro para o combate, né? Porque a gente pode ver aqui que a gente tem poste, a fiação ela é exposta, nós temos bancos para o público, estabelecimentos que ficam no próprio calçadão, como banca de revista, algum comércio. Então, nossos caminhões têm dificuldade para adentrar. Inclusive, o piso também do comércio não ajuda, porque a gente tem esses dutos das galerias de água pluvial, né, que só são placas de cimento, né, que cobrem, mas quando o caminhão passa por cima com 12 mil litros de água, né, são 12 toneladas, então vai quebrar. Então também dificulta. Mas o isolamento, a gente teve o apoio da PM, o pessoal da SMTT, né, deram também esse apoio para a gente conseguir isolar. Por ter muitos funcionários ainda, o pânico é grande, mas com a orientação a gente consegue pedir que eles se afastem, fechar lojas e deixa tudo a cargo do Corpo de Bombeiros. Major, muito obrigado então por seus esclarecimentos. Major Bruno, que é um dos peritos aqui na manhã desta segunda-feira, fazendo todo o procedimento juntamente com o Tenente Coronel Gilson Romero e também com o Capitão Alexandre, responsáveis aí por essa equipe de peritos do Corpo de Bombeiros Militar, que pelo menos de momento a situação aqui está sob controle. O prédio durante o final de semana ele já teve parte do teto já demolido, falta outra parte também que o Corpo de Bombeiros está avaliando a possibilidade de demolição. Na manhã desta segunda-feira, o trânsito aqui na Rua do Comércio, os ônibus estão circulando normalmente e apenas há essa interdição nessas 4 lojas aqui, pelo menos 2 nessa parte principal e outras 3 no Beco São José, para poder deixar as coisas nos conformes aqui no centro de Maceió. Com imagens do Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios. Mauro. Muito obrigado, Videlan, que realmente tem feito um trabalho belíssimo de reportagem que contribui e muito para o sucesso da TV Mar. Muito obrigado ao Videlan Araújo. E que hoje está aqui comigo no estúdio, porque hoje é segunda-feira, é dia de tudo sobre esporte com Videlan Araújo. Meu querido Mauro, amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Dia muito importante recebendo você. Daqui a pouco a candidata Fernanda Marinella e depois Orlane Santos. Então hoje o dia está recheado, meu amigo recheadíssimo. Mauro. Boa tarde para você. Boa tarde, Mauro. Vamos sem perder tempo então para poder até deixar meu amigo Mauro Vedequim com o principal, com a fatia de bolo, que a cereja na verdade está chegando, né? Daqui a pouco, que é a Porlândia, né? A Porlândia é a cereja do bolo. Vamos lá, vamos trazer notícias. Olha só, Mauro, tivemos mudança na categoria peso galo.
A Honda, a belíssima Honda, foi derrotada em Melbourne, na Austrália, durante o final de semana no UFC 193. Nós temos imagens do nocaute e nós vamos colocar agora aqui no Verdade Informação. Vamos ver. Esse foi o momento do nocaute aí, onde a Holly Holm, americana, acabou nocauteando a Honda. Foi muito, bateu muito no rosto da Honda. Olha só como já estava vermelho. E eu li hoje, Videlan, que ela vai ter que fazer uma cirurgia plástica para reconstruir o estrago aí, né? É verdade, nos lábios principalmente. Esse é o momento que a Holly Holm conseguiu o título, né, da categoria e o cinturão, consequentemente, na categoria peso galo. Foi muito humilde essa moça, viu? Eu acho que o UFC, ele proporciona esse tipo de situação. A Honda, na verdade, exagerou um pouco na questão da confiança e a Holly Holm acabou conquistando com todos os méritos. Foi superior no primeiro round, já tinha deixado atordoada já a Honda e no segundo aí só precisou, na verdade, de 59 segundos para poder matar. Tinha 5 rounds previstos, mas a Holly Holm sobrou. É a campeã da categoria peso galo e agora a Honda vai passar um tempo afastada, vai fazer um trabalho, uma cirurgia plástica para poder recuperar parte dos lábios, bastante machucado nesse confronto, mas vai voltar em breve. E o Dana White, que é um dos responsáveis pela organização do UFC, já deixou claro que vai querer a revanche, vai fazer a luta revanche, aí você imagina. Você sabe quantas mil pessoas estavam lá em Melbourne, na Austrália? Não. 70 mil. Foi um estádio de futebol para assistir essa luta. Puxa vida. 70 mil. Então, por aí você tira, né? Na revanche tem que colocar mais 140 mil aí, porque, com toda sinceridade, 2 estádios aí que acabaram sendo pouco ainda para toda essa rivalidade. Mauro Wedekind, tivemos no final de semana, você que é fã de automobilismo e também na sua terra, São Paulo, o GP de Interlagos. Vamos dar uma olhada então na vitória de Nico Rosberg, que acabou conquistando mais um resultado expressivo neste ano na Fórmula 1. Foi uma corrida fria, uma corrida que não teve assim tanta dificuldade. Nico Rosberg da Mercedes, ele teve também ao lado do Lewis Hamilton toda a soberania da prova. O Lewis Hamilton que ficou mandando mensagens para a sua equipe no aspecto interno para ver se na troca de pneus poderia também fazer algum tipo de benefício para ele, mas o Nico Rosberg conquistou essa vitória no GP do Brasil. O Felipe Massa, brasileiro, abandonou a prova, né, foi desclassificado, e o outro Felipe, o Felipe Nasr, ficou na 13ª colocação. É impressão minha, Videlan, ou o Bottas passou a perna ou passou a bota no Massa? Acabou, né? Passou a bota no... Você colocou bem, o trocadilho legal, né? Associou bem aí. Passou a bota no Massa, com toda sinceridade. Deixou o Massa para trás. É o que acontece. É isso aí. A seleção olímpica do Brasil jogou no final de semana, jogou contra os Estados Unidos. Encerramento da temporada, né? Porque o Brasil não vai disputar mais nenhuma competição, mas nós vamos mostrar os gols da goleada do Brasil em cima dos Estados Unidos. Muitos jogadores que atuam nas equipes do futebol brasileiro, né, nos seus times, nas equipes titulares, né, no futebol profissional, o Gabigol do Santos, o Valdívia, jogador do Internacional. Então o Brasil ainda sofreu, através desse gol contra do Marlon, esse susto, né? Os Estados Unidos fez 1-0. O jogo foi realizado em Salvador. O Brasil fez um gol de empate com o Gabriel do Santos, o Gabigol, no primeiro tempo. O gol da virada do Brasil veio no segundo tempo, tá certo? O Brasil que virou o primeiro tempo com empate 1-1. Segundo tempo, o Brasil conseguiu o gol da virada. A jogada muito bem trabalhada, depois do rebote do goleiro, o chute cruzado e ali sem chance de defesa, o Felipe Anderson, que atua na Europa, fez 2-1 para a seleção brasileira. Depois dessa cobrança de falta, o mesmo Felipe Anderson fez 3-1 para o Brasil. Joga muita bola esse Felipe Anderson. E ele é muito tranquilo, né? Há quem queira ele já na seleção profissional, Mauro. Muito tranquilo. Ele joga em que time? Ele joga na Itália. Ele joga na Itália, no futebol italiano. Eu não tenho uma certeza, mas parece que é no Napoli da Itália que ele joga. Felipe, mais um gol da seleção brasileira. Desta vez, depois do rebote, o Gabriel dos Santos fez 4-1 para o Brasil. Fácil demais esse gol. E o quinto e último gol da seleção brasileira teve a participação do Gabigol, que recebeu em profundidade o toque para trás e aí a conclusão da jogada com o Luan, jogador do Grêmio, fechando a conta. Final, Brasil 5, Estados Unidos apenas 1. E ontem nós tivemos também, para a gente dar sequência ao futebol aqui no Verdade Informação, tivemos a rodada, um jogo isolado do Campeonato Brasileiro, mas daqui a pouco nós vamos falar disso, porque o Flamengo jogou no Maracanã. Foi uma partida amistosa, o Flamengo comemorando 120 anos nesse final de semana e enfrentou nada mais, nada menos do que o Orlando City, que é a equipe americana onde o Kaká joga. E vamos ver o gol da vitória do Flamengo e alguns lances dessa partida. 1 minuto de silêncio pelas vítimas de Paris, né, do episódio de terrorismo em Paris. O Orlando City teve no primeiro tempo esse pênalti.
Na cobrança, o goleiro do Flamengo defendeu. Bom público, viu, no Maracanã, para ver esse amistoso. E o gol do Flamengo foi marcado por Luiz Antônio na cobrança de falta. Foi o único gol da partida. Final, Flamengo 1-0 em cima do Orlando City. É o panorama do final de semana, que teve rodada do Campeonato Brasileiro. E nós vamos mostrar agora os gols da vitória do Cruzeiro. Foi o único jogo só da rodada. Cruzeiro em cima do Sport. Vamos ver então os gols. Vamos lá. Primeiro gol, muita reclamação da equipe do Sport. Essa bola aí na mão do jogador do Sport e o pênalti marcado. Eu não marcaria o pênalti. Eu também não, eu não acho que foi pênalti. Não. O William foi para a cobrança e fez 1-0 para o Cruzeiro. Os árbitros muito rigorosos, né, Mauro? É. Sinceramente. O segundo gol do Cruzeiro, essa jogada aí, velocidade. A bola trabalhada e o Egídio, que tentou cruzar, colocou a bola para dentro da própria meta. Zagueiro do Sport. 2-0. Tudo isso, Mauro, em menos de 5 minutos. O Cruzeiro empatava o jogo, depois... E aí veio essa arrancada do Marcos Vinícius, esse gol, sim, valeu o ingresso. Olha só a velocidade. Passou pelo marcador e tocou na saída do goleiro para fechar a conta. Final, 3-0 para o Cruzeiro em cima do time do Sport. A rodada do Campeonato Brasileiro prossegue no meio de semana, né? Nós vamos voltar, não tivemos no final de semana porque os jogadores estavam servindo a seleção. Seleção que joga amanhã à noite contra o Peru, em Salvador. Ingressos já esgotados para essa partida e, claro, que fica a expectativa de uma vitória do Brasil. E para a gente fechar essa participação, Mauro, não poderia esquecer o CRB, que jogou contra o Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro no último sábado. E nós vamos mostrar os gols desse empate do CRB. O primeiro gol marcado por Peri, no primeiro tempo. Complicou a vida do Náutico, né? Complicou. O Náutico estava com aquelas pretensões de conquistar o acesso. O Ronaldo Alves empatou aos 38 minutos do primeiro tempo e deu números finais à partida. Com esse resultado, o CRB ganhou uma posição, agora é o 10º e enfrenta no próximo sábado o Sampaio Corrêa, aqui em Maceió, Mauro. Muito bom. A gente sabe que para o CRB não dá mais, mas quem sabe aí está feita, na expressão futebolística, né, Videlano? Está feita a cama para o ano que vem, quem sabe. Sem sombra de dúvida. Vai ficar aquele gostinho, né? Olha, se organizar um pouquinho mais, nós podemos chegar. Né? É isso aí. Um abraço, Mauro. Obrigado, querido. Bom início de semana para você. Boa semana para você e sua família. Gente, vamos seguindo aqui com Verdade e Informação. Agora uma notícia que interessa principalmente aos aprovados no último concurso da Polícia Militar. O governador Renan Filho revelou hoje que vai anunciar ainda este mês o cronograma de convocação dos aprovados. Os candidatos compõem a chamada reserva técnica e aguardam as nomeações que foram garantidas pelo governador ainda na época de campanha. Um levantamento feito pela Secretaria da Segurança Pública foi entregue à equipe do governo. O documento apontou a carência atual na corporação. A previsão é a convocação tenha início até o dia 31 deste mês. Portanto, o governador Renan Filho, ao que tudo indica, vai realmente cumprir a promessa de campanha e chamar a tal reserva técnica. Muita gente tem cobrado isso, muita gente à espera dessa convocação. E é claro que aqui, no Verdade e Informação, nós vamos trazer todas as informações. Como você acompanhou na semana passada, nós do Verdade e Informação, da TV Mar, canal 25 da NET, iniciamos uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB, por sorteio realizado com a participação dos assessores dos candidatos. Hoje, segunda-feira, 16 de novembro, é a vez de Fernanda Marinella, da chapa Avança OAB. Vamos acompanhar o VT da Fernanda Marinella. A advogada Fernanda Marinella de Souza Santos é especialista em Direito Público e Administrativo, professora de pós-graduação e autora de diversos livros. Fernanda Marinella disputa a presidência da OAB pela primeira vez. Muito bem, eu já estou aqui com a candidata Fernanda Marinella, a quem eu agradeço a presença, desejo boa sorte e lembro aqui, todas as entrevistas têm 10 minutos e o tempo da candidata Fernanda Marinella começa a valer a partir de agora. Candidata, muito boa tarde. Por que ser candidata?
Na verdade, eu acho que a OAB tem condições de avançar e muito. Então, eu quero levar para a ordem a minha forma de agir, a minha forma de atuar, a minha experiência na minha vida profissional e pessoal, com muita proatividade, com muita independência e com muita atitude para a nossa instituição. Essa é a ideia. Por isso a senhora decidiu ser candidata. Isso, exatamente. Agora, candidata, quais são as suas principais propostas para o comando da OAB? Olha, Mauro, eu entendo que a pauta número 1 da OAB precisa ser prerrogativas. É verdade que nós precisamos dar aos advogados melhores condições para o exercício do seu trabalho. Afinal de contas, um advogado que exerce bem sua profissão tem a garantia de que o cidadão está bem defendido, está bem respeitado. Então, nós precisamos garantir o exercício profissional com respeito às prerrogativas. E para isso nós vamos criar, então, uma diretoria de prerrogativas. Vamos estabelecer também uma procuradoria de prerrogativas para que a OAB possa entrar nos processos em que o advogado sofra violação de prerrogativas. E vamos criar também a blitz das prerrogativas, para que a OAB possa andar pelos fóruns, pelas delegacias e pelos presídios, colhendo as provas necessárias para tomar providências, representando ao Conselho Nacional de Justiça, representando o Conselho Nacional do Ministério Público ou as corregedorias, sempre que a violação de prerrogativas acontecer. Então, acho que essa é a providência número 1. Mas digo mais, a OAB não pode jamais esquecer da sociedade. É preciso que a OAB se aproxime cada vez mais do cidadão. Vamos às comunidades carentes, vamos apresentar, então, a cada cidadão quais os seus direitos, quais as suas garantias. É preciso, então, se aproximar mais, dando a cada cidadão o direito e o reconhecimento do papel que ele tem na sociedade. E, para isso, nós vamos fortalecer a Comissão do Consumidor, vamos fortalecer a Comissão da Mulher, fortalecer a Comissão de Direitos Humanos, também esse papel da OAB, dialogando com a sociedade. Candidata, eu vou lhe fazer agora uma pergunta que eu fiz também aos outros 2 candidatos. Na opinião da senhora, o exame da ordem deve ser extinto ou mantido? De forma alguma extinto. Esse exame deve ser mantido. Na verdade, o exame de ordem é a garantia no que diz respeito à qualidade dos profissionais que estão no mercado. É a garantia para o cidadão de que vai ter um bom advogado em sua defesa. Então, o exame de ordem é um controle, é importante no que tange à qualidade. Até porque a OAB não tem controle sobre a abertura das faculdades, sobre a manutenção das faculdades, apesar de participar ativamente, mas o parecer da ordem, ele é opinativo e quem bate o martelo é o MEC. E estou dizendo isso porque tive a oportunidade de participar dessa gestão na Comissão Nacional de Ensino Jurídico, controlando e analisando as faculdades. Emitimos o parecer, encaminhamos ao MEC e muitas vezes o MEC não mantém a nossa opinião. Então, o exame de ordem é a garantia de que esse profissional está preparado para defender cada um dos cidadãos. Candidato, como é que vai ser a sua relação com jovens advogados caso a senhora vença as eleições? Olha, o jovem advogado é aquele que mais precisa da OAB, até porque é aquele que mais sofre violação de prerrogativas e a nossa advocacia hoje é jovem, então ele precisa sim do apoio da nossa instituição. E para isso nós vamos criar alguns mecanismos, como por exemplo o OAB Office. O OAB Office é um apoio para o jovem advogado que não tem condições de ter o seu escritório. Vamos ter uma sala de atendimento, uma sala de reunião, uma sala de peticionamento eletrônico para que ele possa utilizar então essa estrutura. Vamos criar também um banco de currículos para aumentar a rede de relacionamento. Vamos ampliar os nossos convênios com a Caixa de Assistência para que ele tenha mais descontos. E vamos ampliar para 5 anos os descontos na anuidade para os nossos jovens advogados. Candidata, muitos advogados do interior do estado, quando souberam que a senhora estaria aqui hoje, me perguntaram, diga para ela, Mauro, como é que vai ser a tratativa da candidata, caso eleita, com os advogados do interior do estado? Eles se sentem esquecidos, candidata. Olha, Mauro, na verdade, se na capital nós advogados temos problemas, no interior o problema ainda é maior. Mas nós tomamos algumas providências quanto a isso. Primeiro, a nossa chapa, ela é composta por candidatos de todo o interior. Todas as subseções estão representadas na nossa chapa. O que significa dizer que, se eleita, eles farão parte do Conselho Seccional e tomarão a decisão em conjunto. Então, essa é a primeira coisa. Vamos interiorizar a deliberação. Mais do que isso, precisamos avançar no interior com a ESA. Durante essa gestão, muito já foi feito, mas é preciso fazer mais. Também vamos realizar juramento e reunião de diretoria no interior. O advogado do interior terá todo o espaço na gestão, além de equipar mais salas e capacitar mais advogados para o processo judicial eletrônico. Então, o interior terá espaço na nossa composição e na nossa diretoria. Candidata, a senhora tem mais 4 minutos. Antes das suas considerações finais, eu vou lhe fazer uma última pergunta.
Como é que é para a senhora ou quais são os principais papéis da OAB em relação à sociedade brasileira? Bom, eu venho dizendo, Mauro, que a OAB, em primeiro lugar, ela tem um papel junto aos advogados. Ela tem a obrigação de controlar o exercício da atividade, mas de defender os advogados no exercício da sua profissão. Mas, acima de tudo, a OAB tem um papel com a sociedade. A OAB, primeiro, deve ser exemplo. Somos operadores do direito, conhecemos a lei e, portanto, devemos, sim, dar apoio ao cidadão, respeitar cada um na sociedade e, mais do que isso, temos a responsabilidade de conscientizar e de defender. Por isso, inclusive, durante essa gestão, nós tivemos a interposição de ação civil pública para que o Estado fornecesse kits escolares às crianças. Então, a OAB tem esse papel, por isso tem que se aproximar cada vez mais da sociedade. Então, é defender o advogado, mas, acima de tudo, defender a sociedade e o nosso Estado democrático de direito, a nossa cidadania. A OAB tem que defender esses princípios basilares do nosso país. Muito bem. Lembrando a você que nos acompanha que a candidata Fernanda Marinella é a única mulher que concorre aí à presidência da OAB e ela tem, a partir de agora, todo o direito, como tiveram os outros candidatos, às suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço também à TV Mar por essa oportunidade, a todos os telespectadores, obrigada pela atenção de vocês e digo que esse é um momento histórico. Talvez seja a primeira vez que a gente consiga colocar uma mulher à presidência da OAB. Hoje no Brasil nós não temos nenhuma mulher presidindo nenhuma seccional. Quero sim fazer história, mas quero fazer uma história limpa, uma história na base da verdade. E é isso que eu peço a todos os advogados. Vamos fazer uma campanha de propostas, uma campanha de ideias. Para crescer, nós não precisamos destruir ninguém, não precisamos inventar mentiras, não precisamos inventar factoides. Eu desejo que todos caminhem juntos conosco. Chapa 1, avança OAB até o dia 18, sempre no caminho da verdade, com respeito, ética e dignidade. É isso que a advocacia alagoana merece, é isso que os advogados de Alagoas merecem. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço. Se a senhora quiser, a senhora tem mais um minuto, a senhora pode ficar à vontade. Então, nesse ponto, Mauro, eu gostaria de fazer uma consideração. Eu não poderia deixar de passar a oportunidade de deixar muito claro a todos os advogados. Não fui contratada pela Prefeitura de Maceió. Esse fato é falso e a Justiça já declarou todas as informações. Estou na rede social, estou no Facebook e eu peço aos senhores que descubram e acompanhem sempre a verdade. Estou aqui para fazer uma campanha de ideias. Sou uma mulher que ando de cabeça erguida em qualquer lugar, exerço uma advocacia séria e honesta e conto com a ajuda de vocês para construir uma OAB ainda mais independente, ainda mais ativa. Obrigada pela confiança de todos, obrigada pelo respeito e no dia 18 nos encontramos lá para votar com a Chapa 1. Obrigada. Muito obrigado. Candidata, boa sorte. Obrigada, parabéns pela campanha, desejo boa sorte à senhora. Quem sabe a senhora vencendo as eleições, a senhora volte aqui para a gente fazer uma entrevista exclusiva com a senhora. Desejamos mais uma vez boa sorte. Será um prazer, Mauro. Obrigada também. Obrigado. Felicidades para a senhora e sua família. Obrigada. Gente, nós vamos rapidinho agora para um rápido intervalo e eu agradeço mais uma vez você que tem nos acompanhado, prestigiado essas entrevistas que, como eu digo sempre, é o espaço democrático dentro do Verdade e Informação. A gente volta em instantes. Até já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais, dois sabores light, uva e
3 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Voltamos com Verdade e Informação. Olha, gente, só para lembrar, todas as entrevistas com os candidatos à presidência da OAB estão disponíveis no canal da TV Mar no YouTube. Um convênio federal assinado em Alagoas por uma fundação mostra que os meandros da corrupção são os mesmos. Detalhe, a Justiça ainda vai decidir sobre este assunto 15 anos depois. Quer saber mais? Veja a coluna no ponto. Um convênio de R$ 730 mil vai levar 5 pessoas ao Banco dos Réus no próximo dia 3 de dezembro, na terceira vara da Justiça Federal na Serraria. Refere-se à Fundação Teotônio Vilela. O que deveria acontecer? Um curso de formação para professores? Não foi bem assim, conforme as investigações que completam 15 anos. 2 ex-diretores são acusados pelo Ministério Público Federal de fraudar licitação na contratação de uma gráfica. Outras 3 empresas apresentaram preços idênticos em documentos sem data, sugerindo uma combinação de ações. Fraude também na hospedagem e alimentação de 988 professores por 20 dias. Um hotel possuía 54 quartos para hospedar 730 professores. Uma calculadora mostra que cada quarto teria de receber 11 profissionais, ou seja, uns dormiriam em cima dos outros. Pior,
Os professores ficaram em 2 acampamentos, ou seja, os hotéis receberam dinheiro por pessoas que não hospedaram. Uma empresa ganhou R$57 mil para transportar os educadores que não usaram os veículos porque as prefeituras pagaram esta parte. O dinheiro é federal e a União cobra o valor que não foi gasto. Os acusados negam irregularidades. A corrupção tem traços antigos e modernos. Os homens querem faturar a qualquer custo. A viúva sempre tem bastante dinheiro. No final, tudo vira carnaval sem um dia a justiça alcançar quem naturalmente vai escapar. Nem sempre a vantagem está com quem é agente da lei. Obrigado, Odilon. E nem precisa falar nada, né, Odilon? Se tem prefeitura aqui em que uma moto, na teoria, é bom que se diga, transporta 40 alunos, uma motocicleta, um quarto com 11 professores, tudo tranquilo. Olha só, começa hoje a Semana do Jovem Eleitor, que tem o objetivo de incentivar o alistamento eleitoral, ampliando a participação dos jovens no próximo pleito, que acontece, como o senhor sabe, no ano que vem. E os detalhes com o repórter Fernando Palmeira. Conscientizar o jovem eleitor sobre a responsabilidade do voto e a importância, a força do voto, é objetivo da Justiça Eleitoral também em Alagoas. E o Tribunal Regional Eleitoral está preparando eventos para que o jovem eleitor se conscientize de tudo isso. Nós estamos aqui com Flávia Gomes de Barros, assessora de comunicação TGE, que nos fala sobre o que é que a Justiça Eleitoral em Alagoas pretende realmente com o jovem eleitor. Bom, nós pretendemos, né, mobilizar esse eleitor de 15, 16, 17, 18 anos, para poderem fazer o alistamento eleitoral antes do final do prazo, né, evitar aquelas filas em maio do ano que vem, que gera tumulto. E nós queremos transformar esse jovem num eleitor consciente, né? Um eleitor que não vai para a urna apenas para digitar o seu voto, mas aquele eleitor que vota pensando em melhorar sua cidade, seu estado, seu país e transformar, né, todo esse processo democrático que é o dia da eleição. Qual o período da Semana do Jovem Eleitor e qual o prazo decisivo para que ele tome a iniciativa de se alistar? Bom, a Semana do Jovem Eleitor, ela é uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral com os regionais e ela vai do dia 16 ao dia 20 em todos os estados. Aqui em Alagoas, como no dia 20 é feriado, nós não funcionaremos, então vai até o dia 19, um atendimento em todos os cartórios eleitorais do estado. Aqui em Maceió, no Fórum Eleitoral da Gruta, né, as zonas eleitorais, de 7h30 a 1h30. E lembrando que aquele jovem que vai completar 18, tem 17 anos, completará 18 até o dia da eleição, que é dia 2 de outubro, ele precisa tirar o título porque ele vai ser obrigado a votar. E aquele jovem que tem 15, completa 16 até o dia da eleição e quer participar já da próxima eleição, ele pode, embora seja facultativo, ele já pode tirar o título de eleitor. 26.599 jovens já estão habilitados para votar. Exatamente, aqui em Alagoas, né? No Brasil todo, mais de 1.500.000, esses apenas entre 16 e 17 anos, né? A nossa expectativa é aumentar esse número, porque nós sabemos que o jovem, ele representa um público que está ativamente participando das mudanças da sociedade, é um público que está nas redes sociais, que está participando, que consome todos os tipos de mídia, e é um público que a gente está depositando, a Justiça Eleitoral deposita nesse jovem o futuro do Brasil. Então, por isso que nós estamos chamando esse eleitor do futuro para poder já fazer esse alistamento e já poder se comprometer com a democracia do Brasil. Comprometimento com a democracia do Brasil, a força, a importância do voto, tudo isso, a Justiça Eleitoral em todo o Brasil e aqui também em Alagoas, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conclamando a todos os jovens, a partir de 15 anos, para que venham participar dessa Semana do Eleitor. É de suma importância para que comecemos a ter a noção do que significa cidadania. Com as imagens do Flávio Santos, aqui do Tribunal Regional Eleitoral no Farol, Fernando Palmeira para a TV Maracanal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado ao meu amigo Fernando Palmeira.
Gente, agora é hora de receber a Polane Santos, a nossa produtora, a jornalista Polane Santos, que está aqui hoje. Mais uma semana, Polane, seja bem-vinda. Se eu e você estamos aqui, significa que a Mega Sena acumulou. Acumulou, exatamente. Foi de 110 milhões para 130 milhões. Puxa vida. O prêmio está ainda melhor e as chances também de ganhar, acredito que piores, viu? Piores, porque agora mais gente vai jogar. Exatamente, muita mais gente vai estar jogando, vai estar apostando aí, tentando uma sorte dessas. E aí, infelizmente, Mauro, eu tenho inclusive aqui os números que foram sorteados. Para você que está em casa, de repente, a quina já é um bom jogo, né? Olha, foram os números 9, 10, 36, 50, 53 e 55. Eu só acertei o 9. Não acertei nenhum. Eu só acertei o 9, é um problema. Mas eu vou jogar de novo. Vamos jogar de novo, é quarta-feira que corre? Quarta-feira que corre, já. Exatamente, aí vale a pena aí o pessoal de casa tentar, se vocês ainda não sabem, eu canso de dizer, mas eu repito novamente, R$3,50 a aposta mínima, você vai acabar marcando aí 6 dezenas e pode aumentar aí, a cada dezena que você marca mais, aumenta também o valor da aposta, que pode chegar a pagar mais de 17 mil reais, caso você opte aí por marcar 15 dezenas, mas é um número maior, mas que aumenta também as chances, né? E quem fez aí nessa que acumulou, né, a quina e a quadra, pegou um dinheirinho razoável, né? Bom, exatamente. Vale tentar, né, Mauro? Vale, pelo menos isso. Pelo menos isso. É verdade que a nossa confraternização aqui de fim de ano vai ser com esfirra e só isso, nada mais? Eu não acredito nisso, não, gente. Não tô sabendo, não. Fazer vaquinha com os telespectadores para melhorar o negócio, pelo menos um espetinho. Você dá risada, né, José? Mas já estavam se escalando para sua casa, Mauro. Pode ser na minha casa. Vocês chegam com a cerveja, o gelo e tudo mais, a gente confraterniza. Todo mundo tem direito a isso. Mais alguma coisa? Sim, tem mais alguma coisa. Assim, olha, o Ministério Público Estadual, né, deu início a mais uma edição da fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco, que é já uma fiscalização que o Ministério Público vem realizando, né, com uma certa frequência. E desde domingo, na realidade, eles estão percorrendo aí vários municípios, várias cidades que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio São Francisco Velho Chico. Na realidade, eles têm por objetivo fazer uma fiscalização não só com a questão ambiental, mas eles fazem uma fiscalização em todos os municípios, né? E aí, já em decorrência dessa fiscalização, a gente inclusive já tem fotos aí, foram apreendidas de ontem para hoje 490 aves, 6 iguanas e 4 jabutis, que estavam sendo comercializados de forma irregular, claro, né, em feiras livres, porque são animais silvestres, deveriam estar na natureza, estavam aí sendo comercializados em feiras livres, como a gente pode ver aí através dessas imagens, Mauro, os animais sendo maltratados, muitos deles estavam machucados, sendo maltratados e dentro desses caixotezinhos, essas gaiolas, né, que deixam eles bem limitados. Uma pessoa também foi presa durante as fiscalizações, um homem foi preso justamente por estar fazendo esse tipo de crime ambiental, né? E, inclusive, ele foi enquadrado no artigo 29 da Lei Federal, número 9.605, que é a norma que trata dos crimes ambientais. O que chama atenção, né, Polane, a gente vê aí nessas imagens, a gente sabe que há um comércio muito grande é o verdadeiro tráfico de animais silvestres, né, que movimenta milhões e milhões de reais. Agora, essas operações aí, que, como você bem disse, o Ministério Público está à frente, elas têm sido muito importantes, né, Polane? Porque a gente teve o fechamento de abatedouros, teve fechamento de casa de farinha. Na vez passada. Na vez passada, né? Exatamente. Então, realmente tem tido um efeito muito importante, né? Muitas irregularidades também em laticínios, que a gente é tão conhecido, né? Os laticínios aqui do nosso sertão, o queijo coalho, a manteiga do sertão, todo mundo fala muito, e muitos laticínios foram fechados justamente devido às ações da fiscalização preventiva mesmo que o Ministério Público vem realizando. E vale lembrar que essa fiscalização só está começando, né? Exatamente. E é muito importante realmente que se corrija o que está errado, porque a gente já sabe, o rio já tem sofrido tanto e agora também a fauna e a flora, tudo isso a gente sabe o quanto sofre o meio ambiente. Você sabe que uma vez, Polane, até uma curiosidade, fazendo uma matéria sobre isso, o cidadão ofereceu para a equipe uma tartaruguinha
Aí a gente falou, mas como é que você vai levar? Ela vai morrer? Eu falei, não, você pega e põe no bolso, ela aguenta, suporta e tal. É por aí o negócio, eles não têm, é uma crueldade sem fim. Às vezes, Mauro, as pessoas não têm sequer noção do mal que estão fazendo ao meio ambiente, né? Não tem essa noção. Mas esses animais são para estar na natureza, são animais silvestres, eles precisam ser respeitados e serem preservados em seu habitat. É verdade. Olane, mais alguma coisa? A gente ainda tem mais uns 10 minutinhos aí. Mauro, só para a gente não deixar realmente passar em branco, né? Eu queria fazer alguns comentários a respeito desse ataque para qual a Paris passou na última sexta-feira, né? Momento em que deixou aí mais de 100 pessoas mortas, e o que na realidade eu gostaria de trazer para aqui é a realidade de alguns alagoanos que estão em Paris nesse momento e passaram por momentos realmente de terror na realidade, né? É o caso, por exemplo, de um casal, todos são colegas de jornalistas também, né, que a gente conhece, enfim. Um casal, amigo de jornalista nosso também, que estão em Paris, estão nesse caso em lua de mel, inclusive estão presos no hotel por questões de segurança. Um momento realmente muito triste, né, que não só Paris passa por isso, mas o mundo todo está presenciando isso e se solidarizando também com a situação do país, Marco. Foi um choque, né, gente? Todo mundo, isso parou o mundo, porque na sexta-feira, foi curioso isso, Polani, que eu tinha saído para jantar com a minha mulher, aí quando chegou a primeira notícia do incêndio no centro. E logo em seguida, esse massacre covarde, terrível, um terrorismo da pior espécie, se é que pode se dizer isso, da história lá em Paris. Mais uma vez, até agora, 129 mortos confirmados. E esses alagoanos testemunharam realmente momentos de pânico, de terror. E hoje a França já deu o contra-ataque, né? Já foi atacar lá o reduto deles na Síria, né? Já intensificaram as ações na Síria, né? E estão aí decretando também situação de emergência por mais 90 dias, exatamente. É terrível. Lamento profundamente esse ato de terror aí. A França, ao que tudo indica, tem sido alvo, porque não tem a segurança tão blindada como tem os Estados Unidos depois do 11 de setembro, e a França faz parte da coalizão que tem atacado o Estado Islâmico. E aí, eles não querem nem saber, já prometeram continuar botando para quebrar lá na França e também nos Estados Unidos. Infelizmente, essa história está longe de acabar. Pois é, e tudo se agrava, acredito, Mauro, tudo se agrava mais ainda quando a gente também ainda está presenciando esse momento em que os imigrantes acabam entrando na Europa através do Mediterrâneo. Infelizmente, realmente, é uma situação, uma faca de dois gumes. São pessoas que realmente, existem pessoas que ali realmente precisam de abrigo, mas infelizmente não tem como controlar quem chega juntamente com essas pessoas num momento como esse. É verdade, não tem como fazer essa triagem e aí tem que contar com a inteligência, serviço de inteligência e tal, tentar evitar o pior. Mas já pensou, você sai, está em Paris, uma das cidades mais encantadoras do mundo, vai se divertir num lugar famosíssimo, muito bacana, e acontece um negócio desse, não dá. É muito triste. Fulane, obrigado, querida. Até a próxima. Boa semana, amanhã a gente se encontra. Gente, antes de terminar o Verdade Informação, vamos mudar de assunto, falar dos 200 anos de Maceió. Vamos ver a reportagem aí falando desse aniversário que é tão importante. Acompanhe. Maceió, 200 anos de história. Um olhar do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. E aqui do nosso lado, o professor Jaime Lustosa Delta Vila, presidente do Instituto Histórico de Alagoas, nos fala sobre esses 200 anos e uma programação especialmente preparada para essa comemoração. É uma satisfação, Fernando, estar aqui com você mais uma vez. Estivemos lá na sexta-feira. Para o público alagoano, os pesquisadores, os estudantes, é um convite que nós estamos fazendo para que participem desses 3 dias em que nós vamos debater, apresentar documentos sobre fatos e acontecimentos dos 200 anos de Alagoas e particularmente de Maceió, mostrando o que Maceió, como Maceió evoluiu em cultura, em arte e em urbanismo. Quais os temas principais que estão aí na programação? Os temas principais, em primeiro lugar, é um levantamento feito pela Universidade Federal de Alagoas, através da professora Silvana Clara Suassuna, em que ela vai abordar justamente com os estudantes o entrosamento que existia e o desentrosamento depois entre a capitania de Pernambuco e a comarca de
Alagoas, particularmente a cidade de Maceió, que foi elevada à vila. Depois, o Fernando Gomes vai falar sobre o quebra, o acontecimento de 1912, em que todos os terreiros alagoanos foram destruídos e grande parte deles se transferiu para a cidade do Recife. Nós perdendo hoje em dia que grande parte da cultura afro, que é lamentável. Mas, no entanto, ele vai mostrar justamente o que ainda restou e que merece, por parte dos alagoanos, vamos dizer assim, um estudo mais aprofundado, que ele está fazendo um catálogo sobre essas peças. O Dr. Rosalvo vai apresentar também uma evolução sobre a cidade de Maceió, mostrando o passado dela e o presente. Isso na parte da manhã e da tarde, eu culmino com um estudo levantando o relatório que meu pai fez como prefeito municipal, na qualidade de presidente do Conselho Municipal, sobre as atividades da Prefeitura de Maceió naquela oportunidade, quando foi restaurado e pavimentado a Avenida da Paz, como era conhecido o bairro de Jaraguá, o lamaçal que existia. Então era um mangue ali, né? Era um mangue de Jaraguá. Depois vamos ter uma palestra sobre a evolução do teatro em Alagoas, falando sobre Linda Mascarenhas e outros tantos grupos que aconteceram ao redor desses 200 anos. É uma pincelada sobre esses fatos. E vai culminar, por fim, no último dia, eu realço, doutor Mário Luísio, do presidente, superintendente do IFAM, que vai falar sobre o urbanismo nesses 200 anos em Alagoas e as perspectivas que o IFAM pode oferecer para o futuro de Maceió. Alguém vai falar sobre o que motivou a transferência de Madalena da Lagoa do Sul, hoje Marechal Deodoro, para a capital, a nova capital Maceió? Vai falar, é o Rosalvo que vai falar sobre isso. O que motivou realmente? Que queira ou não queira, foi o desenvolvimento do porto de Jaraguá. O porto, ao mesmo tempo que Agostinho da Silva Neves, através de resolução número 11, fez a transferência da vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul para Maceió, em função do transporte, que era muito dificultoso, em que vinha para a enseada de Jaraguá e ia depois via Lagunar até a cidade de Marechal Deodoro, hoje em dia. A Fundação Municipal de Ação Cultural tem uma programação toda especial e o Instituto Histórico e Geográfico está aí, dando sua importante contribuição com esse seminário Maceió 200 anos de História, sob o olhar desses grandes pesquisadores que estão aqui no Instituto Histórico. É uma satisfação para todos nós esse apoio da imprensa e principalmente do seu programa, que eu reputo de grande importância para a evolução, para o conhecimento dos maceioenses sobre a história de Alagoas nesses 200 anos. Professor Jaime, parabéns pelo seu trabalho e parabéns por estar comemorando conosco e trazendo toda essa riqueza de história para a comemoração dos 200 anos de Maceió. Eu agradeço e agradeço a Deus a oportunidade que Ele está me dando para eu estar presente a esse acontecimento. Muito obrigado. Programação intensa, inclusive com a participação de estudantes das universidades de Alagoas e também de todas as autoridades que estão aqui sempre prestigiando os grandes acontecimentos. Maceió 200 anos, esse olhar técnico, científico, de pesquisa que vem à tona, vem a lume muitas coisas importantes que nós, alagoanos, que nós, maceienses, muitas vezes desconhecemos. Aqui do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25 da organização Arnoldo Melo, na NET. Muito obrigado, meu querido amigo Fernando Palmeira. E eu faço um convite a você, telespectador. Procure na internet fotos antigas de Maceió. Tem um site, salvo engano, é Maceió Antigo, ou Maceió Antiga, em referência à cidade. São fotos realmente belíssimas que contam a história da nossa capital. Você vai se surpreender com essas imagens, realmente vale a pena. É um jeito até diferente, digamos assim, de acompanhar aí o aniversário de 200 anos de Maceió. Faça isso, depois você mande uma mensagem aqui para nós do Verdade Informação. Tenho certeza que você vai gostar muito, porque são imagens belíssimas. Você vai reconhecer alguns trechos, não vai reconhecer outros, mas com certeza vai aprender muito sobre a história da nossa
capital. E assim termina o Verdade e Informação desta segunda-feira. Muito obrigado pela companhia. Repito aqui que você pode rever as entrevistas com os candidatos à presidência da OAB no site YouTube, lá, nosso canal da TV Mar, tem lá especial para você acompanhar e tirar sua dúvida, principalmente você que é advogado e que vai votar nesta quarta-feira, dia 18. E a gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira, 1h30 da tarde. Na sequência, vem aí Léo Palmeira. Um grande abraço para você, excelente semana e até amanhã.